Igreja com a paz do Senhor, amém? Que bênção, né, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33 e versículo 3. Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3. Que Deus abençoe a vida de cada um que chegou até aqui nesta noite, que possa abençoar poderosamente a vida daqueles que vão nos ouvir através do canal e que esta palavra possa surtir um grande efeito, um efeito positivo na tua vida. Que através desta palavra você receba a direção do Senhor no nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Apenas o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: clama a mim e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Somente até aqui. Pode sentar dando graças e glórias ao Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Uma palavra poderosa da parte do Senhor, uma grande promessa que nós também recebemos, como Jeremias também recebeu quando Deus falou com ele. Interessante que a Bíblia, no início do capítulo número 32 de Jeremias, a Bíblia vai dizer que naquela época o exército do rei da Babilônia cercava, rodeava Jerusalém e o profeta Jeremias se encontrava preso, se encontrava em cárcere no pátio da guarda do Palácio Real de Judá. E diz a Bíblia que o rei de Judá, o rei Zedequias, havia prendido Jeremias, o acusando de ter profetizado que o Senhor nosso Deus entregaria aquela cidade nas mãos dos seus inimigos, nas mãos do rei da Babilônia, e que o rei conquistaria, tomaria aquela cidade. Então, por esse motivo, Jeremias foi preso. Jeremias encontrava-se em cárcere por falar a verdade, por obedecer aquilo que Deus havia mandado ele falar, profetizar. Ele foi parar de trás das grades, ele foi encarcerado. Normalmente, quando nós pregamos, quando nós fazemos a leitura desta palavra, eu mesmo já tive em outra oportunidade o privilégio de falar acerca desse versículo, acerca do profeta Jeremias. E é muito comum um pregador, alguém que cita esse versículo, já ser levado para o lado do clamor, já pregar mais falando acerca da oração, do clamor, da resposta que receberemos de Deus através do clamor. Isso é muito correto, porque verdadeiramente nós precisamos clamar. Nos dias de hoje, nós precisamos realmente clamar, porque os dias são maus, os ataques do inimigo continuam, grandes coisas têm acontecido para a nossa ruína, para causar a nossa derrota. E através do clamor realmente nós podemos vencer e mudar a história, desses ataques, desses avanços do inimigo contra as nossas vidas. E esta é uma das grandes promessas, da palavra de Deus, uma grande história, uma grande promessa. O próprio Deus falando ali com o profeta para que ele clamasse, que a resposta iria chegar. Nos dias de hoje, muitos de nós temos recebido da parte de Deus, através de seus profetas, através da palavra poderosa de seu Filho amado, algo como isso que Jeremias recebeu, um incentivo para clamar ao Senhor. Quantos de nós têm recebido de Deus esta palavra? Quantas pessoas Deus tem usado
aqui na nossa igreja, lá fora no nosso trabalho, por onde nós andamos, às vezes quando abrimos ali uma palavra em casa, quando damos uma olhada nas redes sociais, em algumas pregações, em algumas ministrações, sempre Deus tem falado conosco. A grande diferença é que muitas vezes nós não obedecemos, nós não damos crédito ao que o próprio Deus tem falado conosco, e nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, sensível àquilo que o Espírito Santo tem falado, porque é dessa forma que seremos também vitoriosos, que seremos libertos de muitas prisões que o inimigo tem nos causado nos dias de hoje. E muitas vezes nós clamamos e não temos resposta. Isso tem acontecido no nosso meio, no meio do povo de Deus. E na oportunidade da diaconisa Dionília, aqui nessa noite, Deus me mostrou algo que tem tirado a bênção de muitas pessoas, tirado o trabalhar de Deus a favor de muitas pessoas, porque como ela se dispôs, ela venceu o cansaço, né? Muitas pessoas que são muito mais jovens, que falando fisicamente, são até bem mais fortes do que elas, mas quando chega num dia como esse, que ela passou alguns dias difíceis aí, não consegue chegar até aqui. Mas quando é convocado ou chamado para um outro lugar, que seja distante da presença de Deus, ou seja qual for o lugar, se dispõe, tem muita disposição, e está faltando disposição no nosso meio, no meio do povo, para as coisas de Deus, se voltar para as coisas de Deus, porque muitas vezes você busca uma resposta através de um clamor que você fez, mas quando Deus te dá a direção a qual Ele quer que você ande, para Ele te entregar aquela resposta, você prefere ir na sua própria direção, você prefere estar fazendo seus próprios desejos, andando conforme os desejos da carne. Muitas vezes é o que tem acontecido, e esse é um dos motivos que você não tem tido resposta nas tuas orações. Esse é um dos motivos que você não tem tido êxito quando você dobra o seu joelho e pede ao Senhor, porque a parte de Deus Ele sempre vai fazer com excelência, Ele sempre vai fazer no momento certo. Você que muitas vezes não tem feito a sua parte, porque clamar apenas não basta. Muitas vezes nós precisamos entender que precisamos clamar e também agir, entendermos que o clamor é um grito de socorro, e muitas vezes nós temos que pedir esse socorro, mas fazer a nossa parte, agir, ter atitude. Muitas vezes está faltando atitude, né? O clamor é um ato de confiança em Deus, clamor é um ato de fé, e muitas vezes está faltando fé também. Mas a direção que eu quero ir nesta noite, nessa palavra, é uma direção diferente. Eu não vou aqui me apegar nessa parte do clamor, como em outras oportunidades eu já fiz, porque a direção que Deus me deu para trazer para a igreja nessa noite é uma direção diferente. Apesar de ter lido aqui uma palavra que já lemos diversas vezes, é bastante conhecida, o que eu quero falar nesta noite para a igreja do Senhor é sobre falar a verdade, falar para quem Deus mandar, falar no momento que Deus mandar, falar o que Deus mandar, ter a coragem que o profeta Jeremias teve de falar a verdade, falar aquilo que Deus havia dito, falado ao coração dele, mesmo sabendo que poderia ter consequências, como teve aquelas consequências, mas não deixou de falar a verdade. E muitas vezes, nós que temos uma posição, que precisamos de falar dessa verdade, falar da palavra, muitas vezes nós queremos recuar porque tememos qual será a reação daquele que vai ouvir a verdade. E nós não podemos fazer isso, porque quando nós tememos, quando nós recuamos, nós estamos desobedecendo a voz de Deus, desobedecendo o que Ele nos ordenou, nos mandou falar, e aí as consequências vão vir para nós. Não podemos ser covardes, temos que falar a verdade
doa quem doer, porque essa verdade pode surtir um efeito negativo diante dos olhos humanos, pode ter pessoas que vão ficar chateadas, pode ter pessoas que vão se afastar, pode ter pessoas que vão se rebeliar, mas eu não estou preocupado com isso. Deus não me enviou aqui nesta noite para agradar ninguém. Deus me enviou aqui nesta noite para falar a tua verdade, falar da palavra poderosa de Deus, porque é ela que tem o efeito de salvação, é através dela que aquele que está perdido se converte. E nós precisamos de entender tudo isso. Jeremias recebeu resposta naquela oração, porque antes ele havia profetizado. Muitas vezes Deus já nos dá uma ordem antes e nós clamamos e não recebemos, porque lá atrás nós desobedecemos. Nós precisamos obedecer. Ele teve coragem de falar o que Deus mandou falar naquele lugar. Não importa se teria ali um rei, se teria soldados, se teria comandantes, capitães à frente dele, pessoas que não iriam se agradar daquela palavra, mas com autoridade, com coragem, ele falou aquela palavra porque foi uma palavra de Deus. Mesmo ele entendendo e sabendo que isso causaria revolta, causaria fúria naquele rei, ele foi adiante, ele falou a palavra que ele teria que falar. E nos dias de hoje está precisando de homens e mulheres de Deus corajosos, ousados, que receberam ousadia da parte do Senhor, direção da parte do Senhor para falar a palavra dura. Eu não estou dizendo aqui que nós só podemos falar a palavra dura. Tem muitas pessoas precisando de mais por aí, de ouvir: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, não se preocupa não, estão te abandonando, estão desfazendo de você, mas Jesus é contigo. Esta é uma palavra que tem que ser dita também, por isso tem que ser na direção de Deus, porque na hora que mandar falar, se conserta porque Jesus está voltando, se não consertar a tua casa, tu vai ficar. Nós precisamos ter coragem de falar também, porque é essa palavra que vai surtir efeito em alguns momentos. Você que tem clamado, pedindo resposta do céu, eu deixo uma pergunta para você nessa noite, porque todos nós buscamos uma resposta do alto, uma resposta que só Deus pode nos dar, uma resposta que só através da palavra do Senhor nós podemos receber, e nós pedimos mesmo, porque o próprio Senhor nos orienta a falar com Ele, a pedir. Mas eu deixo uma pergunta para você: você tem clamado, tem pedido, buscado essa resposta, mas você tem obedecido, você tem falado aquilo que Deus tem te mandado falar, sem se preocupar com as consequências, tem falado a verdade por onde você passa, independente do que vão pensar ou falar de você, você tem obedecido à voz de Deus, porque Deus tem te ordenado, Deus tem te orientado a falar a verdade por onde você passar, e muitas vezes você tem recuado. Não se preocupe com as consequências, elas podem ser dolorosas, mas o que importa é passar por consequências dolorosas agora e no final ser recompensado, no final estar no melhor lugar, no lugar que já foi preparado pelo Senhor para cada um de nós. Falar a verdade é muito bom, falar a verdade nos traz força na hora que nós precisamos de força, falar a verdade nos dá direção no caminho que devemos andar, nas palavras que devemos falar, nas atitudes que devemos tomar. Falar a verdade é andar com o Senhor, falar a verdade é estar com o Senhor, falar a verdade é fazer aquilo que orienta o Senhor através da palavra, e nós precisamos ter coragem para falar a verdade do Senhor. Talvez as coisas estão dando errado na sua vida, é porque você muitas vezes não está falando a verdade, não está andando na verdade, não está vivendo a verdade. E nós bem sabemos que precisamos andar segundo as obras do Espírito para termos vitória. Quem está andando conforme as obras da carne pode estar dando tudo certinho, mas daqui a pouco vai dar errado. Falar a verdade pode até te levar a uma prisão física, mas uma coisa você pode ter certeza: quando você fala a verdade, as cadeias são quebradas, vidas são mudadas, vidas são libertas.
A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes você luta, você ora, você clama, você pede a Deus para libertar alguém, um ente querido, mas você mesmo não tem coragem de falar a verdade. Você se preocupa em que ele vá se afastar mais, que você não vai ter oportunidade de falar, mas na oportunidade que você tiver, fale a verdade, porque é a verdade que vai libertar. Ele pode não receber na hora, não aceitar, mas essa verdade, a palavra de Deus, quando ela entra no coração, ela tem um efeito poderoso e grandioso. E nós precisamos, parar de temer, parar de nos preocupar com as pessoas que vão nos ouvir, ficar passando a mão na cabeça, porque isso só vai acabar de afundar aquele que já está caminhando a passos largos rumo à perdição. E nós precisamos entender que, como o profeta teve essa grande coragem, nós precisamos ter coragem também em falar a verdade. Nós temos o exemplo de Jonas, quando Jonas Deus falou com ele a segunda vez para ele ir até a cidade de Nínive, falar a palavra da verdade para aquela cidade. Era uma missão muito difícil, porque era um povo que vivia conforme queria, conforme as obras da carne. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vivi uma vida, vamos dizer, uma vida desmantelada. Então não era uma missão fácil chegar naquele lugar e falar a verdade, mas ele foi com autoridade, falou a verdade. Diz a Bíblia que toda aquela cidade ouviu aquela palavra dura, e a Bíblia fala que houve conversão e houve salvação por causa da palavra da verdade falada de uma forma dura, porque assim Deus havia dado aquela ordem. E muitas vezes nós recuamos, nós tememos. Nós precisamos não temer e falar a verdade em nome de Jesus. Deus não quer que ninguém se perca. É por isso que Ele tem falado a palavra da verdade. É por isso que Ele tem usado seus profetas, as pessoas, para falar essa verdade. Porque quando você passa demais a mão na cabeça, quando você teme e não fala verdadeiramente a palavra como ela é, muitas pessoas vão se perder porque não ouviram a verdade, e as pessoas precisam ouvir essa verdade. Não é tempo de recuar, não é tempo de ficar distante, é tempo de estar na presença do Senhor, é tempo de obedecer, é tempo de consertar. Tem muita gente precisando de consertar e está deixando para depois, marcando para depois, mas o conserto tem que ser agora, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Talvez Ele volte a todos para buscar a sua igreja, talvez Ele volte só para você, e quando Ele voltar não vai haver tempo, e nós precisamos consertar. Seja em que área você precisa consertar uma situação, não perca tempo. Muitas vezes nós, quando fazemos um apelo no final de um culto, e fazemos um apelo de uma forma dura, muitos já querem distorcer e dizer que o pastor está aqui pregando e ameaçando as pessoas, dizendo quem vai para o céu e quem não vai, mas não é bem assim. Quando o Espírito Santo convence, quando Deus nos orienta a fazer um apelo de uma forma mais dura, a conversão, a salvação, e o nome de Deus é glorificado, e nós precisamos permanecer falando a verdade conforme Deus tem nos orientado. Para eu chegar até aqui e falar a verdade, eu preciso viver essa verdade, eu preciso receber essa verdade também, porque Deus fala comigo de diversas formas, de forma dura também. O Senhor tem falado comigo, e se eu não receber, que autoridade que eu tenho, que dignidade que eu tenho de chegar aqui e falar essa verdade, cobrar e expor e pedir aos irmãos para falar a verdade. Para isso nós precisamos viver essa verdade. Quando nós vivemos de qualquer maneira, quando nós vivemos segundo a nossa própria vontade, a nossa própria direção, não adianta pegar microfone, não adianta parar em ninguém na rua, não adianta ir visitar ninguém e querer pregar uma verdade que você não vive. O apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação, não de falar as palavras mais bonitas, não o tom de voz que ele iria falar, mas de viver aquilo que ele pregava para muitas pessoas, até mesmo de casa em casa. E nós precisamos fazer conforme o Senhor tem nos orientado, falar a verdade por onde passarmos. É para o nosso próprio conserto, é para o conserto das pessoas.
Nós precisamos viver na prática o que Deus tem nos falado. Receba a palavra de Deus, quando ela vem de uma forma mais dura, para a nossa correção, é Deus nos advertindo, e nós precisamos ouvir, receber e praticar, porque Deus não erra. Deus não erra, Deus não falha, e nós precisamos entender: aqueles que insistirem em permanecer na mentira, no pecado, andando conforme seus próprios desejos, andando, fazendo a vontade da carne, não vai vencer. Vai dar certo no começo, mas no final vai dar tudo errado. A palavra de Deus, ela exorta, ela adverte, ela corrige. Assim é a palavra de Deus. Ela nos fortalece, ela nos levanta quando estamos caídos, mas a palavra de Deus, ela é completa nas nossas vidas. Ela vem em todas as áreas para aquilo que nós necessitamos. Em alguns momentos, nós precisamos de uma correção. E não podemos confundir isso. Eu estou precisando hoje que alguém chegue, me dê um abraço e fale que Jesus me ama. Nós precisamos disso também, mas tem hora que, se você não ouvir uma verdade, conserta que Jesus está chegando aí. É essa palavra que vai te salvar, é essa palavra que vai te manter no caminho. Receba, é para o seu crescimento, é para a sua melhoria. Jeremias, ele foi preso por falar a verdade. Jeremias foi injustiçado naquela situação, e muitas vezes nós passamos por injustiças também, mas nós precisamos entender uma coisa: quem fala a verdade não perde a presença de Deus. Quem fala a verdade não sai do caminho de Jesus Cristo de Nazaré. Quem fala a verdade não permanece na prisão. Quem fala a verdade não vai permanecer encarcerado. Quem fala a verdade será liberto em tempo oportuno. Não se preocupe. No capítulo 40, a Bíblia diz que o comandante, o capitão da guarda real, da guarda imperial, ele liberta Jeremias. Nós podemos entender com isso que o melhor é falar a verdade, porque Deus honrou Jeremias. A profecia se cumpriu. Deus, ele permitiu que Jeremias fosse parar na prisão, mas Deus não abandonou Jeremias, tanto que falou com ele ali naquele pátio: clama a mim que eu responder-te-ei. E é assim que Deus tem feito com cada um de nós. Nos momentos difíceis, nos momentos que nos sentimos aprisionados, nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Nós precisamos deixar a murmuração de lado e entender que o Senhor, ele é conosco quando nós somos injustiçados, quando nós falamos a verdade. E nós precisamos, no nome de Jesus, falar a verdade, porque é dessa forma que Deus vai nos honrar. Vitória eterna, todos nós só teremos através da verdade. Essas vitórias superficiais, essas vitórias da carne aí não vai te levar a nada. A melhor vitória é a vitória que vem através dessa verdade. Nós precisamos ter essa verdade dentro de nós, por onde nós andarmos, porque também não adianta chegar aqui na igreja, andar na verdade e lá fora fazer diferente. Esses dias eu estava meditando, eu preciso de consertar muito ainda, eu preciso de mudar, e tenho pedido a Deus para moldar o meu caráter, para me mudar, para falar mais a verdade ainda, sem temer, independente de onde eu esteja. E eu creio que com os irmãos não é diferente, é dessa maneira também. Nós precisamos andar com inteireza de coração em qualquer lugar, falar a verdade, porque o Espírito que Deus nos deu não foi de covardia, foi de ousadia para falar a verdade, e nós precisamos de assim fazer, porque Deus vai nos honrar por onde nós passarmos e onde nós andarmos. A palavra de Deus, ela é sempre muito bem-vinda, mesmo que ela venha de uma forma mais dura em alguns momentos, é através dela que nós recebemos a direção do alto, a direção do céu.
É através desta palavra que muitas vezes vem com dureza, e quando ela vem com dureza, muitos têm lançado fora, muitos não têm recebido, porque não é fácil receber uma palavra dura, mas é essa palavra que tem te libertado. Esta é a palavra que tem o poder de libertar o povo do cativeiro. E por isso eu deixo essa palavra para a igreja do Senhor e para os ouvintes do canal. Por onde você andar, ande na verdade, fale a verdade, não tema, não tenha medo. E quando alguém te falar a verdade, receba, não lance fora, porque é essa verdade que tem o grande poder de te levar para um grande encontro na eternidade com o Senhor, no nome de Jesus. Se põe de pé, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós te glorificamos nesta hora, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por nos dar direção, meu Pai, de chegarmos até aqui na Tua presença santa nesta noite. Obrigado, meu Pai, por cada palavra que o Senhor tem falado com cada um de nós. Muitas vezes, como foi falado, meu Deus, nesta noite, ela vem de uma forma muito dura, que não é fácil de receber, mas nós te pedimos, meu Deus, nos dá graça, nos dá revestimento, nos dá sabedoria para receber a Tua palavra, porque ela é muito bem-vinda para todos nós. E quando ela vem de uma forma mais dura, é porque o Senhor sabe que nós necessitamos, meu Deus, de receber dessa forma, porque o Senhor é um Deus perfeito, um Deus sem falha, sem erro, e que nós possamos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receber a Tua palavra todos os dias, porque nós temos o privilégio de tê-la todos os dias nas nossas vidas. E muitas vezes, meu Pai, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, em alguns momentos, por falta da Tua palavra nos nossos corações. Porque quando nós andamos, meu Deus, segundo a Tua palavra, por onde nós andamos, nós não vamos errar, nós não vamos falhar. Quando o tentador chegar, nós vamos falar da Tua palavra e ele vai ter que bater em retirada, meu Deus. Em nome de Jesus, que o espírito de ousadia que o Senhor já colocou dentro de nós, que o Senhor já nos deu, que ele permaneça, meu Pai. Que nós possamos ter coragem, meu Deus, de falar da Tua grande verdade, da Tua palavra, por onde nós andarmos, porque sabemos que o efeito que vai surtir é um efeito muito grande, é um efeito especial, porque sabemos que através dessa verdade, a conversão, a salvação, vidas, meu Deus, são recuperadas, vidas são transformadas e mudadas pelo poder da Tua palavra, e sabemos que o Senhor basta a si mesmo, mas tem nos dado o privilégio de falar desta verdade por onde nós andamos. Em nome de Jesus, nos dá mais sabedoria, nos dá mais força, nos dá mais coragem, que nós possamos, meu Deus, seguir adiante na Tua direção, permanecer caminhando conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, nos dá força, meu Deus, para nos desviar do mal, andar em retidão, andar conforme a Tua vontade, andar, meu Deus, segundo o Teu Espírito, Deus de poder e de glória. Em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, nesta oração, a vida de cada um que veio. Eu não sei qual o problema, eu não sei, meu Deus, o que o Senhor vai fazer para solucionar, mas eu sei que o Senhor pode solucionar qualquer problema. Em nome de Jesus, eu oro nesta hora, meu Deus, apresentando a vida do Teu povo, a vida de cada um que veio nesta noite, e te peço, meu Deus, em nome de Jesus, conserta aquilo que está errado. Nós sabemos que o Senhor é especialista em tirar sujeira debaixo do tapete, ou seja, em mostrar aquilo que está oculto. Em nome de Jesus, que cada um possa se consertar. Nada, meu Deus, fica oculto diante dos Teus olhos. Os Seus olhos vê tudo o que acontece em todo lugar. Se tem alguém, meu Deus, necessitando, meu Pai, de falar, de confessar, de buscar mais a Tua presença, de entender, meu Deus, que o Senhor já viu tudo, que o Senhor está sabendo de tudo, e que o Senhor não está se agradando, meu Deus, do pecado, que o pecado está cheirando mal na narina do Senhor, que essas pessoas, em nome de Jesus, possam ser tocadas nesta hora, possam ser tocadas pela Tua palavra, pela Tua presença, e que haja mudança, e que
que nesta noite, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro e te peço, meu Deus, alcança, meu Deus, cada coração que veio, convence cada coração que veio, que o melhor lugar, meu Deus, é na tua presença, e na tua presença só fica aquele que vive na verdade, que fala a verdade, que tem, meu Deus, em nome de Jesus, palavra do Senhor no coração, e que nós possamos, meu Deus, receber a cada dia a tua direção, no nome de Jesus. Amém. As palmas louvam o Senhor.